E aí, estamos aqui mais uma vez para falar sobre o amor, sobre a vida sentimental e ajudar as pessoas que querem arrumar um namorado, uma namorada, quer chegar a um casamento ou quem já tem o seu esposo, já tem o seu noivo, já tem o seu namorado, mas precisa aprender algumas coisas. E é importante nós tratarmos algo logo aqui no início, hein? O que você ouve constantemente acaba por acreditar. O que você ouve constantemente acaba por acreditar. Significa dizer que muito sobre aquele assunto, sobre aquela palavra, sobre aquele momento, sobre aquele argumento acaba entrando na sua mente. Então, não serei feliz no amor, homens não prestam, mulheres são tudo igual, não sei mais o que. Isso tudo, de tanto você ouvir, você acabará acreditando. Você não pode corrigir o que não estiver disposto a confrontar. Você não pode corrigir o que não estiver disposto a confrontar. Então, o que você tem que fazer? Pega uma caneta, anota o que você vai falar, anota o que você vai conversar. Todos os homens caem, os grandes se levantam. Então, todo ser humano falha, todo ser humano tem defeitos, mas os grandes conseguem superar, os grandes conseguem se levantar. Isso faz toda a diferença. E muitas vezes você não entende por que você está sofrendo. E hoje nós estamos falando sobre segundos de liberdade. Vou até colocar aqui, segundos, porque é muito importante você ter noção do que você está estudando. Segundos de liberdade. Nós falávamos ontem o seguinte: existe a questão das mochilas. Lembra que eu falei? A bagagem. O casal muitas vezes sofre porque ele ou ela não se conheceram tão bem a ponto de, ao entrar no relacionamento, não saber nada do passado da pessoa. Não quer dizer que, porque ele matou, roubou, porque ela matou, roubou, ela não tem direito de ser feliz. Não, não é isso. É questão que quando você sabe alguma coisa consistente, você se prepara. Você até mesmo se lapida. Uma vez aconselhamos um rapaz que nos procurou, determinado a deixar a esposa. Veja isso. Apenas semanas depois de casado. A razão que ele deu foi que descobriu que na lua de mel ela não era mais virgem. Então veja a confusão aqui, o balaio de gato. Ela disse que não, nunca me deitei com homem nenhum, nunca transei, nunca tive nada disso. Sou virgem. Aí quando casa, não tem como você não saber, né? Aí ele disse, mas você falou para mim que era virgem e não é. Aí que ela foi contar que, teve lá um relacionamento, ok? Só que ele não aceitou. Ele queria porque queria se separar, Ele se sentia traído por ela ter omitido esse fato e também tinha dificuldade de superar a dor emocional de pensar que ela havia tido relações sexuais com outros homens. O que para muitos pode parecer uma besteira, para ele foi razão suficiente para considerar a separação, o divórcio. Então, depois de tanta palavra, de tanta oração, de tanto aconselhamento, ele acabou aceitando e ficou com ela e permaneceram casados. Mas o que eu quero dizer? Eles permaneceram casados, mas seus primeiros anos de casamento foram marcados por sérios problemas. Então você imagina, a pessoa vai ficar sempre jogando na cara. Mas você não falou isso. Eu não sabia que você era assim. Eu não sabia que você falava isso. Eu não sabia que você viveu assim, assim, assim. Então, a melhor coisa é ser transparente,
falar com a pessoa e dizer para ela, olha, eu vim de um relacionamento, eu tenho filhos, não tenho filhos, né? Eu tenho uma dificuldade por não ter tido estudo, ou eu sou uma pessoa formada, mas eu tive uns vícios, e esses vícios com drogas afetaram um pouco a minha mente. Você tem que conversar, né? Olha, eu sou diabético, eu sou drogado, eu sou uma pessoa assim, mas eu quero mudar de vida, me dê uma chance, me dê uma oportunidade. Então, essa mochila nas costas, ela atrapalha quando você não fala que tem essa mochila. Apesar de todos saberem que alguém que se casa com outra pessoa está trazendo o seu passado. Não é que o passado negativo de alguém seja motivo para você não se casar com ela. Quem não tem esqueletos no armário, que atira a primeira pedra. Todo mundo tem defeitos, todo mundo de repente cometeu erros no passado, mas é imprescindível que você esteja ciente de como o passado de vocês afeta o presente e o futuro, né? Imagine, por exemplo, se ela já foi presa ou se ele já foi preso. Aí vocês estão casados, vivendo bem, aí de repente alguém diz, você está casado com uma presidiária, você está casado com um ex-presidiário. Aí a pessoa vai olhar para, como assim? Você já foi preso? Você matou alguém? Então assim, querendo ou não, isso choca a pessoa. Isso deixa a pessoa como que em estado de pânico, porque ela pode pensar, se ele já matou uma pessoa, pode me matar também. Se ele já roubou alguém, pode me roubar também. Mas quando você fala, conversa sobre suas dores, sobre seus esqueletos do armário, sobre a questão dos seus erros, se a pessoa lhe ama, ainda que venha doer, ela vai ficar com você, ela vai dizer, olha, infelizmente, né, eu não queria que você fosse assim, que você tivesse essas coisas, mas comigo você nunca fez nada de errado, né? Desde que te conheço, você tem sido uma mulher direita, um homem direito, tá entendendo? Então, há uma possibilidade. Pode acabar também? Pode acabar também. Isso aí não tem como. Então, considere, por exemplo, o quanto um marido cuja esposa sofreu abuso sexual quando criança terá de ser paciente e compreensível com ela para saber como e se poderá lidar com isso. Ele tem de estar ciente do quadro todo. Então, por exemplo, a pessoa foi estrupada, apanhou, a relação foi difícil, complicada, porque foi um bandido, foi um assaltante que fez isso com ela. Quando você se casa, ela se trava. Nós já atendemos várias pessoas que ela não consegue ter relação sexual com seu marido porque ela foi violentada. Então ela acha que toda relação será violenta, será agressiva, e ela se fecha, se lembra daquele trauma. E aí, se ele não sabe disso, ele vai chegar, vai querer ir para cima, e ela não, e ele quer ir para cima, e ela não. E ele, você tem outro homem? Você é lésbica? Você é sapatão? Por que você não quer? Até ele descobrir o motivo, pode dar divórcio, pode acabar aquele casamento. Então, ontem eu falei bastante sobre essa parte, a mochila, né? Todo mundo tem uma mochila nas costas e deve se libertar dessa mochila. Quando duas pessoas se casam, os passados de ambas tornam-se juntas. Se juntam. Não tem como. O que eu fui, o que a minha esposa foi, quando a gente se casou, tornou-se uma coisa só. O problema dela agora é meu, o problema é meu agora é dela, e já era. E se são passados, né, que determinam o comportamento de cada um dentro do relacionamento, isso é complicado. Porque, por exemplo, se ele é agressivo, vai continuar agressivo, se ela é agressiva, vai continuar agressiva, até que mude, até que procure ajuda, ou espiritual do Criador, ou profissional. Então, e se são esses passados que determinam o comportamento de cada um dentro do relacionamento, por esse motivo você não pode olhar somente para a pessoa com quem está hoje,
ainda que vocês já sejam casados há anos. Então, muitas vezes, quando eu vou confrontar minha esposa, quando ela vai me confrontar, eu e ela temos que levar em conta quem fomos, de onde saímos. Por quê? Porque às vezes ela pode fazer coisas não porque ela quer, mas por causa da construção de sua personalidade diante de seus pais, diante de seus irmãos, diante do seu trabalho, seus estudos, da sua convivência. A mesma coisa, quando ela vem para mim, ela tem que saber qual foi a construção dos meus pais, construção da minha família, construção dos meus estudos, de onde eu vim, o ambiente que eu fui criado, convivi, para que se chegue a um denominador comum. Você precisa saber quem é essa pessoa desde a raiz, de onde ela veio, quem ela é, quais as circunstâncias e pessoas que a influenciaram e fizeram ser a pessoa que é hoje, e tudo que contribuiu para tudo isso. Somente assim poderá entender bem a situação e agir com eficácia. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje nós estamos falando sobre segundos de liberdade. Às vezes a pessoa está na casa do pai, na casa da mãe, apanhando, sofrendo, um monte de irmãos, não tem privacidade, às vezes trabalha, o dinheiro que ganha tem que dar tudo em casa, não fica com nada, e a pessoa pensa o quê? Eu preciso ter liberdade. E aí aparece uma mulher e ele diz, é agora, ela vai cozinhar para mim, vai lavar minha roupa, vai fazer as coisas, vamos fazer sexo, vai ser uma maravilha, eu vou ficar livre de toda essa opressão de dentro de casa. A mulher é a mesma coisa, vai ter alguém que vai cuidar de mim, vai pagar minhas contas, vai comprar um carro para mim, uma casa para mim, vai me dar roupas, vai me dar carinho, e eu vou ter com quem me relacionar. E aí, quando vão diante do padre, diante do pastor, e se casam, ou até no cartório, e se casam diante do juiz, em 5 segundos, você aceita essa mulher como sua legítima esposa? Sim. Você aceita este homem como seu legítimo esposo? Sim. Aí a pessoa fala, estou livre. Graças a Deus. Agora eu vou para minha casa, vou ter o meu canto, ninguém vai me incomodar, ninguém vai me estressar, ninguém vai me irritar. Só que não. Chega lá, ele tem o passado dele, ela tem o passado dela. Se eles tiverem um passado muito bom, graças a Deus, que maravilha, olha, tudo vai dar certo. Mas se ele ou se ela não tiver um passado tão bom, vai ser muito sofrimento, muita dor. Até ajustar, até se encaixar, vai ser muito choque, até que se encaixe e dê tudo certo. Então o que eu quero falar para você hoje? E eu termino dizendo o seguinte, tenha cuidado com essa liberdade que você quer, porque pode ser que ela dure alguns segundos. Tem liberdades que às vezes duram alguns meses e alguns anos e acabam. Amanhã eu quero falar sobre o excesso de bagagem. É muito importante. Gente, essas aulas têm ajudado muito a mim e minha esposa. Creio que tem ajudado você também, porque quando nós ensinamos, primeiramente o ensinamento entra em nós, para que depois a gente leve para você. Então isso primeiro serve para nós, para depois servir para você. Como eu tenho dito sempre, não é só na questão de uma pessoa casada ou que quer casar, mas alguém que quer apenas aprender, até para poder ensinar o seu filho, ensinar a sua filha, até para você poder ensinar o seu neto, sua neta e por aí vai. E como sempre, eu termino falando sobre uma parte da palavra de Deus, porque é o livro mais antigo da Terra. São mais de 2000 anos. Então, isso é muito importante. É um livro sagrado de conhecimento milenar. Então, quando você vai plantar, eu estou falando sobre 6 atitudes que devemos observar ao ofertar. Então, eu já falei 5. E são 3 as maiores formas de se plantar, se ofertar: dando dízimo, ofertando e aproveitando uma parte do que você tem com você mesmo. Isso em relação à igreja. Você vai à igreja, você dá dízimo, você dá oferta e você pega também uma parte do seu salário e usa para você.
Tratando-se do casamento, tratando-se da família, nossa semente tem que cair em boa terra. Olha o que diz Mateus 13, versículo 8. A outra parte caiu numa terra boa, deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por 1. 2 Coríntios, escreve aí nos comentários, 2 Coríntios 8, 5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, olha que coisa interessante, e amanhã eu começo a falar um pouquinho sobre a semente. Mas o que eu quero que você entenda? Assim como na igreja, você tem lá o seu compromisso com Deus, de dar o dízimo, dar a oferta, e o que sobra ali, você investe em você e na sua família, assim é no casamento. O dízimo é 10%. Muitas vezes 10% que você vai investir no casamento, parece que não vai dar em nada. Mas lá na frente, você vai ver que aqueles 10% que você investiu no casamento, funcionou. A oferta não tem uma quantidade, uma porcentagem. Você pode dar 15%, 30%, 1%. É o que você sente no coração. Significa dizer que aquilo que você vai investir de coração no seu casamento também, vai surtir efeito, porque tudo que você planta, você colhe. Tudo que você planta, você colhe. Ok? E por fim, nós vimos que as pessoas que ajudam, elas primeiro se entregam a Deus. Então, se entrega a Deus. Fala com Deus. Deus, olha, eu quero me entregar a Ti por esse casamento. Eu quero me entregar a Ti por esse noivado. Eu quero me entregar a Ti por esse namoro. E se você fez um voto de ficar sozinho, sozinha, fale com Deus. Deus, quero viver minha vida, mas eu não quero problemas. Quero ter paz. E isso vai dar certo. Amém? Deus abençoe sua vida. Amanhã eu volto e vou falar sobre excesso de bagagem. Tome cuidado, cuide da sua vida, cuide do seu coração. Um beijo, até amanhã. E lembrando, hein, dia 11 de outubro, primeiro jantar de casais. Compartilhe essa aula aqui